Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Kleber. Nessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre o processo de entrega de ambiente SAP no ambiente Azure. Tá? O objetivo dessa sessão é apresentar como que nós podemos utilizar o Terraform para agilizar esse processo de entrega de diversos cenários de implementação de ambiente SAP. Eh, Nesse trabalho que nós fizemos, a implementação ela é realizada em cima de Microsoft Azure para atender demandas de alguns clientes nossos e utilizando o mecanismo de Cloud Init para fazer com que o setup completo do ambiente seja realizado sem nenhum tipo de intervenção. Tá? Esse trabalho ele vem sendo evoluído ao longo dos últimos 2 anos, com uma série de adaptações e melhorias para cenários mais complexos de entregas de ambiente SAP, como por exemplo em cenários de alta disponibilidade. Meu nome é Kleber, eu sou diretor na SC Sistemas. Aqui vocês têm os meus dados de contato, de e-mail, LinkedIn. Caso vocês tenham dúvidas ou queiram saber mais informações sobre esse nosso trabalho, todo o conteúdo apresentado aqui ele será divulgado e disponível no GitHub, então todos podem verificar o código, testar e também fazer sugestões e colaborar com esse trabalho. Primeiro, iniciando falando um pouco sobre a motivação desse trabalho. Inicialmente, o objetivo que nos motivou a iniciar esse trabalho foi uma demanda que veio de um cliente nosso com uma estratégia de fazer a entrega de um ambiente SAP, especificamente o cenário de In-Queue Replication, em um cenário de alta disponibilidade, utilizando um modelo novo que estava em homologação pela Azure, utilizando cenários de entrega de armazenamento de dados em storage NFS 4.1. E aí o desafio era o quão rápido eu consigo fazer essa entrega e o quão simples a gente consegue tornar esse processo com o Terraform. Então, esse trabalho se iniciou através desse link que possui aqui algumas referências de implementação desse cenário de entrega de alta disponibilidade com NFS 4.1, mas ele foi estendido depois e adaptado para diversos outros cenários de implementação SAP, como HANA, como Web Dispatcher. Então ele vem sempre sendo melhorado e evoluído, mas esse mesmo código base de Terraform ele serve para diversos desses cenários. E qual que é os desafios que nós encontramos quando nós falamos desse tipo de entrega? Tá? Para a gente, um desafio era o quão rápido a gente consegue fazer esse processo de entrega, tá? Garantindo que todos os componentes SAP eles sejam entregues em alta disponibilidade. Os códigos e as automações, é claro, eles foram adaptados para suportar cenários também sem alta disponibilidade, mas o mais crítico era que você tivesse é, esse suporte à alta disponibilidade para as entregas das aplicações, que fosse possível utilizar recursos já existentes, como histórias já existentes, é, mecanismos de segurança já existentes, ou também a criação completa dos recursos caso seja necessário. Tá? Um outro desafio que a gente tinha também era o suporte para comunicação de rede interna. Então, não eram colocados em alguns cenários interfaces com comunicação externa, então nós temos alguns detalhes e desafios que precisam ser resolvidos quando nós temos esse tipo de condição. E a entrega ela deveria ser reproduzível com necessidade de pouco ou nenhum conhecimento de um profissional SAP Basis. Então, a ideia foi criar uma estrutura de automação que entregue a estrutura da infraestrutura SAP no Azure, que também faça a configuração do sistema operacional e faça toda a configuração da camada de aplicações do sistema operacional para o cenário de alta disponibilidade e também da instalação e configuração das aplicações SAP também para os cenários de alta disponibilidade, mas com o mínimo de intervenção possível. Então, o resultado final disso, vocês vão ver daqui a pouco, é um trabalho que, sem nenhuma execução de comandos, a gente entrega um ambiente completo dentro do cenário do Azure.
Um dos desafios que nós tivemos foi entender o processo de uso e operação do NFS 4.1 dentro do Azure. Para esse cenário específico, a entrega da área de dados era utilizando o NFS 4.1, então nós fizemos um trabalho de entendimento desse processo para automação via Terraform, tanto para o uso de um storage account já existente, com esse tipo de suporte, ou para a criação de uma estrutura completa de storage account com toda a configuração necessária por uso de NFS 4.1. E também todos os cenários de configuração de diretórios que são necessários para as aplicações SAP armazenarem os seus dados. E além disso, um outro ponto importante da implementação foi o suporte a Private Endpoint, para que a gente tenha todo o tráfego NFS dentro de um canal seguro criptografado. Então, isso requeriu aí também alguns entendimentos sobre o comportamento e operação do cenário do Azure, mas ele traz como vantagem toda a parte de segurança do tráfego que se passa é, entre os servidores. Um outro ponto importante que nós também tivemos que entender e trabalhar foi quando nós trabalhamos com cenários de load balance interno dentro do Azure. Quando você tem esse tipo de cenário, não é possível você rotear tráfego para a internet. Então, algumas coisas como atualização de patching, eles passam a não funcionar, a não ser que você tenha um servidor interno para entrega desses patches, que no caso aqui eles buscavam direto dos repositórios oficiais. Então nós tínhamos duas formas de tratar isso. Implementando um segundo load balance apenas para saída, que é o cenário de load balance outbound, ou utilizando o mecanismo de NAT Gateway. Nesse trabalho, nós implementamos esses dois modelos para exatamente tornar esse processo flexível. Então, quando houvesse um cenário de comunicação com uso de load balance apenas interno, o cliente ele pode optar com essa automação de escolher qual desses dois modelos ele quer, caso ele precise de algum tipo de comunicação externa. E além disso, também todo o mapeamento das regras para configuração de front IP, Probe Roles e LB Roles também foi realizada via Terraform. E que recursos foram implementados nessa automação? Então, esse processo de automação, ele considerou a implementação e uso de NSGs existentes, Network Security Groups existentes, como também da criação de um NSG completo a partir do zero, suporte para múltiplos storage accounts, para diferentes perfis de implementação, seja para o uso de SAP Media, SAP Data, no caso utilizando NFS 4.1, SAP Trans específica para o caso do Enqueue e Replication, tanto suportando NFS 4.1 como NFS 3, storage accounts específicos para as instâncias e também storage account para diagnósticos de boot. Também implementamos suporte para Private Endpoints, para os cenários onde você tem que garantir a segurança e privacidade dos seus dados na comunicação NFS, suporte para Availability Sets, suporte para Proximity Placement Groups. Esses dois pontos são importantes quando você trabalha com cenários de alta disponibilidade, para você garantir que esses servidores estão em áreas distintas, mas o mais próxima possível, para você garantir baixas latências. Suporte ao mecanismo de Azure Fencing, onde você utiliza recursos da própria estrutura do Azure para desligar e garantir que máquinas não estejam em estado zumbi, por exemplo. Suporte para load balance interno, suporte para load balance outbound, tá? Suporte também para criação dinâmica de toda a configuração de load balance de front-end IP, probe roles, LB roles, no load balance, suporte para NAT gateways, suporte para tag nos recursos que suportam tags, suporte para endereçamento IP público e privado, tanto nos load balance quanto nas instâncias, suporte para registro do sistema operacional, por caso específico aí de SUSE, que foi o trabalho que nós realizamos, suporte para reconhecimento de eventos da infraestrutura. Então, em caso de falha de algum componente da infraestrutura ou algum tipo de manutenção programada,
É, dentro dos componentes de alta disponibilidade, existe um recurso que foi implementado que fica ouvindo esses eventos e pode disparar uma migração de recursos de um nó para outro antes desse evento de manutenção do Azure. Tá? Com isso, nós tivemos alguns resultados desse trabalho. Então, falando de tempos, nós validamos a implementação do InQ Replication com o cenário de alta disponibilidade e chegamos a alguns números, como por exemplo, toda a parte de infraestrutura, nós gastamos aí cerca de 3 minutos, e aqui é tempo de relógio mesmo, porque uma vez que você pediu, instruiu o Terraforms para fazer a execução da automação, você fica apenas olhando o sistema executando as suas tarefas. Então nós tivemos aí cerca de 3 minutos para o deploy e entrega da infraestrutura, depois aí mais ou menos cerca de 3 minutos também para aplicação das configurações no sistema operacional e aplicação de patches. Depois, mais cerca de 2 minutos para a configuração dos stacks de alta disponibilidade dentro do Azure. Depois, cerca de 5 minutos para instalação e configuração do componente do InQ Replication, nos dando aí um total de 13 minutos para essa configuração total. E um dos pontos mais importantes, que era o nosso foco inicial, sem a necessidade de nenhum tipo de execução de comandos pré ou pós-setup. Então a gente saiu do zero a ter um ambiente completo SAP implementado no Azure, com toda a configuração do SO, com toda a configuração de alta disponibilidade, com toda a configuração também das aplicações SAP. Tá? Esse trabalho ele foi realizado, e vocês podem verificar também nos códigos disponibilizados no GitHub, a implementação também para o Web Dispatcher, e também a gente deve atualizar nos próximos dias também a implementação de SAP HANA, utilizando o mesmo tipo de estrutura. Tá? O que nós temos aí de próximos passos de como esse material ele vem sendo evoluindo, esse processo de automação ele vem evoluindo. A implementação também dos cenários de alta disponibilidade para SAP HANA e também cenários sem alta disponibilidade para SAP HANA, a implementação de Web Dispatcher e também suporte a diversos outros cenários de implementação SAP utilizando esse código que nós trabalhamos. Então, o cenário de Web Dispatcher já está disponível dentro do nosso GitHub e o cenário de SAP HANA ele deve estar disponível também nos próximos dias. Todo o código então está disponível no nosso GitHub, então é possível que vocês verifiquem toda a automação de Terraform para a entrega do ambiente Terraform, verificando alguns pontos dessa automação. Vocês vão encontrar no nosso GitHub um arquivo de TF-vars com todas as tags. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Perfeito. Vocês vão encontrar um arquivo de exemplos que contém todas as instruções dos mecanismos suportados. Então, desde do suporte a recursos de cloud, então, se você vai utilizar um Resource Group existente ou não, a localização, dados, por exemplo, de conexão para máquina, informações referentes a redes, então, criação de VNets e criação de subnets, todo o mecanismo de NSGs, se você vai utilizar eles ou não, se vai utilizar um existente ou não, e quais são as regras que você gostaria de implementar para regras de segurança, se você vai utilizar Availability Set ou PPGs, as informações referentes ao uso dos storages, então todo o mecanismo de storage accounts, todo o mecanismo de storage accounts para SAP Media, para SAP Applications, para SAP Trans, também para as instâncias, armazenamento das
das instâncias que serão executadas SAP. Se você for utilizar também Boot Diagnostics, você também consegue especificar qual storage account essas informações de log serão mantidas, informações sobre fencing, informações sobre o load balance do cluster, se vai utilizar IP público ou não, qual tipo de SKU. Então foi um trabalho que ele foi validado e testado em diversos cenários e aqui ele possui a flexibilidade para que na sua automação você possa definir quais dessas funcionalidades você quer ou não utilizar na entrega de um ambiente SAP. Tá? Então nessa configuração aqui de load balance ele está com algumas portas disponíveis para SC e RS, mas você pode tranquilamente ajustar isso, colocar mais portas, mudar as regras aqui de uma forma muito simples. Tá? Se você houver necessidade de uso de um load balancer de saída, tá? Então você também consegue via essa automação especificar que você quer a implementação de um load balancer de saída. Se você quer implementar o uso de NAT Gateways, você tem todas as possibilidades de configuração aqui de NAT Gateways e mais as configurações das máquinas virtuais. Tá? Então, nessa máquina específica, nós utilizamos o ambiente SUSE. Então, você tem aqui todas as características dessa máquina, se ela tem IP público ou não, se ela tem boot diagnóstico ou não, tipo dos discos, aceleração de rede. E esse é um ponto interessante. Nós utilizamos um mecanismo de Cloud Init para fazer o pós-setup. Tá? Então, nós vamos entrar nesse arquivo já já para mostrar para vocês esse processo. Então, as configurações da máquina, informações de registro, informações do produto que vai ser instalado. Então, com isso, eu consigo mudar o tipo de implementação. Então, eu utilizo essas funcionalidades, essas variáveis dentro de cada uma das máquinas para definir o tipo. Tá? Isso para a primeira máquina, você também tem isso para a segunda máquina. Se você precisar fazer uma estrutura de implementação com mais máquinas, é possível também que você faça o ajuste e especifique aqui mais máquinas. E depois você tem todo o conjunto de variáveis que são específicas do ambiente SAP, seja para a configuração do ASS, ASCS, do ERS, outras configurações de ambiente SAP, referente aos pontos do SAP Media, configurações de HANA, onde está senhas, informações sobre o cluster, se vai ser implementado os mecanismos de monitoria ou não, suporte a NetApp Files, que foi uma das implementações também que nós fizemos, então nós estendemos um trabalho anterior que nós fizemos com suporte a NetApp Files para uso de Inquiry Application em HANA e também adaptamos também para esse código e também um suporte a toda a parte de tags. Tá? Uma vez que esse ambiente é entregue no cenário do Azure, então a gente pode ver aqui toda a estrutura de máquinas criada, tá? Com todos os componentes dessa estrutura. Nós podemos ver aqui todo o fluxo de execução do Terraform, tá? Com a criação dos componentes, tá? Todas as validações e ao final aqui desse processo você tem aqui uma série de informações referente a esse ambiente que foi criado com os IPs e todas as informações de acesso necessárias para você conectar nesse ambiente. E quando nós vamos aqui para o código de Cloud Init, nós fizemos um trabalho onde, por exemplo, no cenário aqui de NetWeaver, você tem aqui o reconhecimento de todas as variáveis, tá, que serão passadas por nosso script. E essas variáveis são aquelas variáveis que são enviadas através do arquivo da sua automação Terraform. Então, através do mecanismo de Cloud Init, nós passamos uma série de variáveis que são processadas via Terraform e nós temos aqui um script que tem toda a lógica de configuração e setup do SO. Então, nesse script aqui, você tem toda a questão dos logs, você tem toda a parte de configuração do SO, configuração de grupos que são específicos para o ambiente SAP. Então, você tem toda a lógica definida aqui. Você tem questões de validação para registro do sistema operacional. Você tem toda a aplicação de stacks de software. Você tem aqui partes de configuração de rede que são específicas para o ambiente SAP, configurações no SO para toda a parte de SAP Media, de dados SAP para validar
se é necessária a criação das estruturas de diretórios de armazenamento. Você tem aqui toda a parte de mapeamento dos shares, inclusive se essas informações serão persistentes ou não. Tá? Tudo isso seguindo a especificação da Microsoft e da SAP. Todos os pontos de montagem, seguindo as regras que foram definidas no código Terraform. E depois nós passamos uma série de informações para uma estrutura utilizando Salt, automação com Salt, e utilizando algumas automações fornecidas, nesse caso aqui, pela SUSE, que faz as configurações dos stacks de alta disponibilidade, que é o caso dessa implementação, e também o cenário de SAP com todas as variáveis que são obtidas através e enviadas pelo código TF-vars no Terraform. Então tem algumas informações de aplicação de alguns ajustes na configuração de automação, e ao final desse processo nós temos toda a configuração de alta disponibilidade sendo implementada também, e ao final do processo nós temos um ambiente completamente funcional com um cenário de alta disponibilidade. Então o resultado final, você vai ter uma interface do Hawk, que é uma ferramenta de alta disponibilidade, para esse cenário mais complexo, onde você tem todos os recursos implementados. Tá? Então ele está carregando aqui. Então você tem todos os recursos implementados, você tem as ferramentas aqui de monitoria mostrando os status de todos os serviços, você tem os 2 nós que foram implementados por essa automação, com cada um dos seus recursos agrupados aqui, tá? Corretamente. Então você tem todas as ações, então todo esse processo ele foi automatizado. Então a gente entende que o cenário mais complexo é o cenário onde você tem a alta disponibilidade, porque requer uma série de validações de comunicação, requer configurações específicas dentro do ambiente do Azure, tá? Mas esse cenário também ele pode ser implementado sem alta disponibilidade. E aí o processo é um pouco mais simples, mas a mesma automação que foi criada e está disponível, ela pode também ser ajustada para cenários mais simples de implementação. Mas era legal aqui trazer para vocês um cenário mais complexo, que permite, que mostra o poder que você tem do Terraform com o uso desse tipo de automação. Tá? Então você tem todo esse cenário aqui feito de forma muito simples. Tá? Bom, fizemos a demonstração mostrando um pouco aí do cenário do Terraform. Tenho a agradecer a vocês pelo tempo disponibilizado para ouvir aí um pouco do nosso trabalho. Todo o material está disponível no GitHub. Vocês têm aqui os meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato. Testem esse material. Ele é fruto aí de trabalho feito com clientes nossos, então é um código totalmente funcional aí que já vem sendo testado há algum tempo. Tiverem sugestões também, entrem em contato e contribuam. Se vocês tiverem curiosidade de estender esse cenário para algumas particularidades que esse código não suporte ainda, fique à vontade para contribuir, entre em contato e vamos trabalhar junto. Acho que o objetivo aqui é trazer evoluções do uso aí do Terraform para tornar o dia a dia do time de infraestrutura o mais simples possível, para que a gente possa dedicar o nosso tempo para coisas mais nobres, ao invés de ficar repetindo aí tarefas que não são tão nobres no nosso dia a dia. Então use o Terraform para agilizar a entrega de ambientes SAP nos cenários de vocês. Fico à disposição, mais uma vez muito obrigado e até mais.